Muito bom dia mais uma vez para quem tá chegando agora no CBN Esportes Campinas, primeira edição. Muito bom dia para ela que tá chegando agora mesmo, Thaís Helena Bento, agora no estúdio, Adel Pedroso, né? Exatamente, bom dia para você, pro João, também para todos os nossos amigos aqui da CBN. Vamos lá, muito bom dia, João Carlos de Freitas. Bom dia Flávio, bom dia a todos os amigos da CBN. Vamos lá, começando esse programa já com as informações do Guarani, se prepara. Rapaz, hein, quem diria? Esse jogo era sensacional, João Carlos de Freitas, quando tinha Cruzeiro, Guarani, Guarani, Cruzeiro, jogos grandes. Eu lembro de uma abertura de Campeonato Brasileiro em 94, o Guarani venceu por 2-0, gols de Djalminha. Depois em 96, aquele gol no último segundo da partida de Ailton. E depois tantas outras vitórias também do Cruzeiro. E agora, Deus do céu, o que aconteceu com o Guarani e o que aconteceu com o Cruzeiro. Já amanhã, né, Thaís? Isso mesmo, Flávio, se encontrando na Série B, segunda divisão do Campeonato Brasileiro, jogo amanhã no Mineirão, às 7 horas da noite. A equipe do Guarani viajou ontem para Belo Horizonte e o Guarani neste momento está na 9ª posição, tem 9 pontos em 7 jogos e o Cruzeiro é o 13º colocado com 7 pontos somados. E você fez até essa recordação, né, entre as duas equipes. Temos aqui o histórico dos confrontos. Então já foram 34 jogos, 13 vitórias para o Guarani, 12 para o Cruzeiro e 9 empates. E desse retrospecto todo, apenas os 2 últimos jogos foram pela Série B do Campeonato Brasileiro. Primeiro, uma vitória do Cruzeiro no Brinco de Ouro por 3-2 e depois um empate no Mineirão em 3-3. E vamos acompanhar o Lucas França, goleiro que chegou essa semana no Guarani, e ele comenta, né, sobre a disputa por posição no gol do Bugre. Bom, o Guarani tem grandes goleiros, o Gabriel que está jogando agora, tem o Lucas Cardoso, tem o Rafael também, os meninos da base que vêm fazendo um bom trabalho conosco também. E tem que ter essa concorrência, é bom para todos os jogadores, para mim, para o Gabriel, para o Rafael, para quem que seja. Essa concorrência é bom, que nos motiva, nos faz trabalhar cada vez mais e nos preparar cada vez mais para as partidas. Para mim é um prazer, né? É um prazer estar aqui no Guarani. E eu creio que é o trabalho, a dedicação no dia a dia, a entrega, a parceria dentro de campo, tentando ajudar o próximo, tentando ajudar o companheiro. A experiência que eu trago é muito importante, porque o goleiro precisa dessa experiência, precisa de rodagem, precisa passar por várias situações onde você se capacita e se prepara cada vez mais para oportunidades. Então me sinto preparado e honrado em estar vestindo essas camisas. O Lucas, que inclusive já vestiu até a camisa do Nacional de Portugal, também do Ceará e do Cruzeiro aqui pelo Brasil. E ele não pode jogar amanhã contra o Cruzeiro devido a questões contratuais, ele que veio emprestado pela Raposa. Rafael Martins segue em recuperação, então Gabriel Mesquita segue como titular e o Lucas Cardoso, da base, como opção no banco de reservas. Outro desfalque para esse jogo, o zagueiro Carlão está se recuperando de uma lesão no joelho. Não é nada grave, porém, para o jogo de amanhã ainda não dá tempo, né? Precisa se recuperar bem o Carlão. Então, Thales e Ronaldo Alves seguem na zaga do Guarani. E o retorno, Bidu, na lateral esquerda, volta de suspensão e Eliel, então, deixa a posição. E rapidamente, para falar do Cruzeiro, é o 3º melhor ataque da Série B, com 10 gols marcados. Está atrás apenas do Náutico e do CRB, que já marcaram 11. E no total, o Cruzeiro tem muitos atletas no seu plantel, 42 jogadores, e 12 são do setor de ataque. Vamos lá então, João Carlos de Freitas, falando desse Cruzeiro e Guarani. Expectativa para esse jogo amanhã, para falar um pouquinho mais desse histórico, João Carlos de Freitas. A introdução aqui a essa história de Guarani e Cruzeiro, uma história de muitos jogos, de bons jogos. No ano passado foram 2 pela Série B, 2 jogos excelentes, tanto aqui em Campinas e aquele jogaço, né, no Mineirão. E os dois se enfrentando novamente pela Série B, João. Ah, sem dúvida. É curioso, né, Flávio? Você que gosta de vez em quando de puxar aí essas boas memórias, né? E eu vejo que você tem memórias assim bastante férteis, né? Quando você lembra de Djalminha. Oh, saudade, né? É bom a gente não lembrar. E vou dizer pra você, cara, eu sou pior que você ainda, sabe por quê? Por
por exemplo, quando eu penso em Guarani e Cruzeiro, sabe quem eu penso, Flávio? Eu penso no início de carreira do Renato, cara. O Renato, quando ele começou, a primeira partida dele aqui no Brinco foi contra o CEUB, né? CEUB era um time de Brasília, não existe mais, mas era um bom time. Disputava o Nacional, veio jogar, o Renato acabou com o jogo, em seguida veio o Cruzeiro. Agora ganhou de 2-0, o Renato estraçalhou. Ai, meu Deus do céu. Flávio, quem viu o Renato jogar, cara? O meu pai até exagerava um pouco, eu contei pro Renato. Isso o Renato falou, não, também não é assim. Meu pai dizia que o Renato tinha a essência do Pelé. Né? Eu falei, não está comparando você com o Pelé, não é isso. Meu pai fala que você tem a essência do Pelé. Então, você citou Djalminha, né, que é um pouco mais recente, amoroso. Eu já fui lá no Renato, que ele, nossa, era só ele ver o Cruzeiro, ele estraçalhava. E sem contar, né, Flávio, que a história do Guarani tem muito a ver com o Cruzeiro, à medida também em que veio o Zé Carlos para cá, né? E quando o Zé Carlos veio para o Guarani, ele veio do Cruzeiro. E o Zé Carlos, ele para mim foi o mentor, né, do título de 78. Era um jogador de seleção brasileira, um jogador extraordinário, grande pessoa, né, já não está mais entre nós. E veio lá do Cruzeiro, né? Aí depois, Flávio, tem aquela história de Luiz Fernando Martinez, né? Que era do Guarani, foi jogar no Cruzeiro emprestado para o Cruzeiro poder vender e o Guarani receber. Aí o Paulão quase quebrou a perna do Martinez aqui, Paulão zagueiro. Você lembra disso? Eu lembro sim, tem muita história envolvida, é um clássico assim, muito rico, né? E a gente tem que sempre respeitar a tradição, tanto do Cruzeiro quanto do Guarani. Mas o que é que vai fazer? Hoje eles têm que se virar na Série B. Ainda bem que o ano passado foram 2 bons jogos. E eu acho que esse ano vai ser também, né? Porque o Cruzeiro é um time... não é que o Cruzeiro é time ofensivo, não. Aliás, esse Cruzeiro, Flávio, ele foi criado para não tomar gols pelo Flávio Conceição, né? Pelo Felipe Conceição. E agora o Dozer está dando sequência, só que abriu um pouco o time, está chegando mais, tá? Mas não é assim, né? Acho que ele tem bastante gols aí contra o CRB, né? Embora perdendo, mas aumentou bastante a ele. Mas é um jogo legal, é um jogo bom, né? Eu acho que o Guarani é aquele jogo que a gente sempre comenta aqui, Flávio, que o jogador adora, né? Amanhã o jogador do Guarani não vê a hora de chegar lá. O Mineirão, 7 horas, é um jogo badalado. Um jogo que Minas Gerais vai consumir, que o Brasil vai consumir. Então, o jogador fica muito excitado, né? Eu estou também esperando uma grande partida. Vamos lá, rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com as informações da Ponte Preta. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: precisando vender? Nós compramos seu carro.